Olá, está no ar o PDF Entrevista. Hoje, uma edição especial. Vamos receber aqui a vereadora e pré-candidata a deputada federal Ava Santiago, também presidente do PSB de Goiás, Ava Santiago. Ava Santiago foi eleita vereadora em 2020 com 2.865 votos. 4 anos depois, em 2024, o sucesso do seu mandato já alcançou 10.482 e agora disputará uma cadeira no Congresso Nacional e ambiciona para este ano alcançar até 70 mil votos em todo o estado. Ava, muito bem-vinda ao BDF Entrevista, é uma satisfação enorme recebê-la aqui, entendendo que trata-se aqui de uma conversa com uma figura, o futuro da política, uma figura que logo mais a política nacional tomará conhecimento. Prazer recebê-la, Ava. Que excelente forma de ser apresentada à sua audiência, que isso me dê muita sorte nos próximos anos. É um prazer imenso estar com vocês, destacando a importância do Brasil de Fato para uma comunicação independente, responsável, com atenção, diligência aos fatos e estar aqui compondo esse esforço de jornalismo político é muito gratificante para a nossa caminhada. Muito bom estar aqui. Legal, muito obrigado pelo elogio, Ava. Queria começar, falando contigo, Ava, sobre exatamente esse período. Queria que esse período de 2020 para cá, teu nome ganhou um vulto na política em Goiás. Agora você busca uma cadeira no Congresso Nacional, agora em 2026, já alçada a condição da presidência do PSB, partido que a senhora chegou recentemente. Mas eu queria, não seria perdoado pela minha audiência se eu não falasse, obviamente, na abertura, sobre a candidatura ao governo de Goiás, tamanho o vulto que ganhou a sua participação política no Estado. A senhora se aproximou no último período, principalmente através da Conferência dos Prefeitos, a senhora se aproximou do presidente Lula, porque o presidente Lula tem na senhora grande consideração, avalia um futuro para o campo progressista no seu nome. Eu queria saber, a senhora conversou com o presidente, o convite para que fosse candidata ao governo de Goiás, ele de fato ocorreu, e o que a senhora respondeu? Olha só, essa aproximação com o presidente Lula, ela vem ocorrendo desde a eleição de 22, especialmente, em um momento muito dramático. E as camadas das particularidades da minha participação na campanha do presidente Lula em 22 fizeram com que ele, que é muito sagaz, ele ficasse assim, querendo entender o que estava acontecendo, porque na época eu era presidenta do PSDB aqui de Goiânia e sou da Assembleia de Deus, então foi o único diretório do PSDB na época do Brasil que apoiou o presidente Lula nos 2 turnos, e desde então a gente vem construindo, batendo bola com interlocutores do governo, com o próprio presidente. Ele chegou em 2024, ainda antes da eleição, ele me procurou querendo trocar uma ideia, eu até achei que era trote, e aí fui lá no Palácio do Planalto, nós ficamos mais de 1 hora conversando, e ele sempre me aciona assim para fazer. A gente faz leitura de cenário. Quando ele vem a Goiás, a gente sempre se encontra. E na última vinda dele em Goiás, que foi há mais ou menos umas 3 semanas, eu não vou te dizer que ele me convidou, sabe? Ele fez um gesto que, se eu piscasse de volta, ele me convidaria. Mas eu não pisquei de volta porque eu já estava muito focada aqui. Assumi no início do ano a presidência do Partido Socialista Brasileiro, PSB, em Goiás, com um desafio gigantesco de eleger deputados federais. Hoje, Goiás tem 17 deputados, apenas 2 são do nosso campo, que são os 2 deputados do PT. O PSB não tem deputados, e a gente recebeu esse baita desafio, tanto do próprio presidente Lula quanto do presidente João Campos e do vice-presidente Alckmin, de eleger deputados federais. Então, é claro que eu vi com muita honra e muita responsabilidade, até um pouco de perplexidade,
o quanto o meu nome, mesmo eu recusando sempre todas as entrevistas dizendo que isso não estava no meu radar, o meu nome nunca saiu ali, né, das reportagens, das especulações. Aí o presidente, a última coisa que o presidente Lula me disse para concluir essa resposta foi: tudo em Goiás, no nosso campo, tem que passar por você e pela deputada Adriana Corsi, que é deputada federal e presidenta do Partido dos Trabalhadores. Ele falou assim: essa é uma eleição em que as mulheres serão ainda mais cruciais do que na eleição de 22, e em Goiás tudo passa por você e pela Adriana. Gigantesco, assustador até, eu diria. A gente, veja, eu não sou de uma família de políticos, muito pelo contrário, eu sempre tenho falado um pouco sobre a minha história, eu sou uma mulher periférica, de escola pública, perdi meu pai muito cedo, criada pela minha mãe, uma missionária da Assembleia de Deus, fazendo faxina e vendendo marmitex para fazer faculdade. Então, em um estado governado por herdeiros, você tem um governador que é o sexto da família dele a governar Goiás, que era o Caiado, aí ele sai, deixa o vice, que também é herdeiro, e o que o presidente da Assembleia é herdeiro, que a grande maioria dos deputados são de famílias centenárias na política, e aí você ouvir da maior figura popular do planeta, que tudo no meu estado passa por mim, me deixou assim em estado de choque e ao mesmo tempo com muita disposição para trabalhar ainda mais para reeleger o presidente Lula, para fazer deputados pelo PSB, para aumentar a bancada dele, enfrentar e derrotar o fascismo, a bolsolatria evangélica e todos aqueles que gostariam que pessoas como eu jamais tivessem chegado até aqui. Legal. Olha, esse cenário que você desenha já mostra como a minha apresentação não foi exagerada, né, Ava? Deixa eu te perguntar, politicamente, Ava, para quem está te conhecendo, como você se definiria? Você tem uma trajetória recente ligada ao PSDB, o PSDB de Goiás não tem, embora seja a mesma sigla, mas o PSDB de Goiás, assim como o PT de Goiás, se diferencia em alguns aspectos do PSDB nacional e do PT nacional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Existem valores diferentes nas regiões. Politicamente, como você se define, Ava? É bem legal a sua pergunta, porque o PSDB em Goiás, ao longo de 2 décadas, foi o principal partido de oposição ao caiadismo. E isso apontou muito lá atrás para a minha decisão de me filiar ao PSDB, mas não foi o elemento principal. Eu me filiei ao PSDB passando dos 15 para os 16 anos. Eu tinha acabado de chegar em Goiás, eu vinha do estado do Rio de Janeiro, onde eu fui criada, e enfrentando, tendo como memória muito recente as mais perversas atrocidades e brutalizações do Estado brasileiro. Então, meu pai pastoreava, e nossa audiência que conhecer o Rio de Janeiro vai entender do que eu estou falando. Meu pai pastoreava uma igreja na zona oeste do Rio, entre Santíssimo e Senador Camará, que é um território há muitos anos disputado pelo tráfico e pela milícia, que é a gentrificação da gentrificação, porque ele não está sequer no radar ali do que a gente conhece como favela. O buraco é ainda mais embaixo, é a zona oeste do Rio de Janeiro. Então, na minha pré-adolescência, eu já tinha ido em tantos enterros que eles se tornaram banais. E foi por causa disso, inclusive, que a minha família veio para Goiás. Nós perdemos muitas pessoas, e uma dessas balas atravessou o crânio do meu primo, Jonatas Ferreira Santiago, na porta da igreja da Assembleia de Deus. E eu sempre trago esse marcador, não importa quantas vezes eu fale dessa morte, porque a morte do Jonatas foi registrada como bala perdida. Não era uma bala perdida, era obviamente uma bala endereçada, que não se perde no Leblon, não se perde no Alphaville, não se perde nos condomínios fechados, ela só se perde perto da casa da gente, os filhos da gente, são as mães da gente que vão para a beira do caixão. Então, foi por causa disso que a minha família veio para Goiás. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um governo do PSDB, social-democrata, cujos traços de política pública, de política de redistribuição de renda, de enfrentamento das desigualdades, só me faziam pensar: nossa, se tivesse isso lá no Rio,
a história era diferente. A gente não tinha ido em tantos velórios. Eu não tinha, confesso a você, e não me envergonho nem um pouco disso, eu não tinha nenhum letramento ideológico. Meu letramento era o tiro e a fome. Era isso que me situava no mundo. E foi isso que me fez pensar, poxa, eu quero estudar para fazer o que esse cara, que na época era o governador de Goiás, Marconi, para fazer o que esse cara faz. E aí eu fui para trabalhava de dia, estudava de noite para fazer vestibular para ciências sociais. Aí foi na faculdade de ciências sociais, que aí era uma coisa até curiosa, porque eu pegava 3 ônibus para ir para a faculdade, eu chegava muito cansada, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, minha mãe fazia marmita e eu e meu irmão entregávamos de bicicleta. E as pessoas, como eu já tinha me filiado no PSDB, os meus colegas de esquerda me chamavam de coxinha. E eu ficava, mas por quê? O que está acontecendo? Aí que eu fui começar a entender as disputas ideológicas, onde essa minha leitura, movida pelo luto, onde ela estava localizada em uma política macro. E é óbvio que a política que eu precisei de um tempo para maturar isso, e enquanto isso, eu disputei partido por dentro. E agora, tudo isso para responder a sua pergunta. Eu me considero uma mulher progressista, mas o que eu tenho de mais radical na minha vida é o Evangelho de Cristo. É ele que me faz radicalmente contra as injustiças, radicalmente contra as opressões, radicalmente contra a fome. É ele que radicalmente me posiciona ao lado dos perseguidos, dos marginalizados. Tudo em que eu sou mais radical e tudo que é mais inegociável para mim, eu aprendi primeiro na escola bíblica dominical. Legal, eu vou voltar nesse ponto contigo daqui a pouco, mas você falou sobre o Perillo, agora Marconi Perillo, e eu queria saber como fica, bom, quis a vida que alguns anos depois você estivesse muito bem posicionado, como você acabou de dizer, os caminhos do PSB, do campo progressista, passam por ti em Goiás. Luiz Carlos Bueno talvez seja o candidato do PT ao governo do estado. Eu queria saber como você indicará o voto do goiano que acredita em ti, que está contigo nessa eleição para governador. Olha, essa pergunta é muito boa, porque o que me fez vir para o PSB é que eu costumo responder isso, não fui eu que mudei de lugar, foi o PSDB que mudou de lugar. Então, na medida em que tudo que eu sempre acreditei foi ficando cada vez mais incompatível com o que o partido foi se tornando, seria absolutamente incongruente a minha permanência. E eu sou uma cumpridora de missão. Aqui em Goiás, eu vou pedir voto para quem o presidente Lula mandar. Isso é indiscutível para a gente. Então, estamos aguardando ainda que esse martelo esteja de fato batido. Existe uma frente de partidos, não só os partidos da federação do PT, como outros partidos, como o próprio PSB. O partido o PSB é o segundo maior partido do nosso campo. Essa decisão pelo nome do Luiz César, que é um quadro que eu respeito muito, foi uma decisão do Partido dos Trabalhadores, e agora os outros partidos envolvidos nesse processo estão sendo, pouco a pouco, chamados para a construção desse nome. Se ao fim e ao cabo for esse o projeto que dará palanque ao presidente Lula, é nesse projeto que o PSB estará. Tá certo. Então, aproveitando, falando da sua saída do PSDB, há um problema colocado, né? O PSDB pretende, a senhora pode inclusive me atualizar, não sei se judicializou, se pretende judicializar a sua saída do partido e chegada ao PSB, né? A senhora, eu li uma entrevista que a senhora disse que o PSDB tem utilizado o instrumento da fidelidade partidária como uma violência de gênero na política contra a senhora. Queria saber como é que está esse imbróglio com o PSDB e se a senhora enxerga que, de alguma forma, o PSDB tenta freá-la ao tomar essa atitude. Um pequeno grupo de homens decidiu tomar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia, que sou eu.
Como você mesmo descreveu no início, quando trouxe generosamente um pouquinho sobre mim, eu passei de 2.800 votos para 10.400 votos em 4 anos, sem ter um cargo em lugar nenhum, além do meu gabinete, nenhum cargo na prefeitura, nenhum cargo no governo do estado, justamente para poder entregar para os goianienses aquilo que era pauta cara e inviolável para a gente, que era um processo de colocar na prioridade das defesas a educação pública, e eu me defino assim, se me perguntam quais são suas bandeiras, tenho várias bandeiras, mas prioritariamente a educação pública, as famílias e os territórios periféricos no orçamento. Então, ao mesmo tempo em que fiz oposição à gestão anterior, que era um prefeito do Republicanos, também sou líder da oposição à gestão atual, que é o prefeito fabricado pelo governador Ronaldo Caiado, que é um prefeito do União Brasil. Isso, obviamente, me traz muitos custos, dos mais dos políticos elementares, que todos os parlamentares de oposição sabem quais são, até os custos da vida pessoal, porque são pessoas, são métodos violentos de retalhar a oposição. E o PSDB decidiu entrar na justiça impedindo o meu mandato por infidelidade partidária, já que, de fato, eu saí fora da janela. A lei da fidelidade partidária, ela é muito necessária, ela é fundamental, mas ela versa sobre um acordo entre os filiados e o partido. Não são só os filiados que devem ser fiéis ao partido, os partidos também têm que ser fiéis aos filiados. Os partidos também precisam seguir a sua carta-programa, os partidos também precisam respaldar os motivos que fizeram com que as pessoas se decidissem por eles. E, infelizmente, o PSDB, como eu já mencionei aqui, vem trilhando um caminho muito difícil. E isso, antes da minha decisão de saída, eu já vinha sofrendo várias retaliações internas, de modo que, para ficar em um exemplo, para você compreender por que a gente argumenta com muita robustez a violência política de gênero, eu estava como presidenta do partido. Eu fiquei como presidenta do partido no pior momento, em que ninguém queria vir para o partido. Eu fui a única eleita do partido em 2020. Eu montei uma chapa de vereadores em Goiânia em 2024, que ninguém acreditava que elegeria vereadores, porque o PSDB estava em declínio, e eu me comprometi a entregar 2 vereadores para o PSDB. Na reta final, o PSDB colocou na chapa, sem que eu soubesse, o pai do presidente da Assembleia, com uma estrutura de poder, uma estrutura financeira gigantesca. Eu consegui, apesar disso, e as pessoas diziam nos bastidores, né? Vixe, a Ava perdeu, que essa chapa só vai fazer um, e vai ser o Tião Peixoto, que é o pai do presidente da Assembleia. E eu brincava, sabe, Igor? Só tem 2 coisas que eu sei e eu faço perfeitamente: filho bonito e montar chapa. Então, eu confiava muito nesse esforço de montar a chapa, e quando eu duvidava, eu olhava pro meu filho e lembrava, bom, assim como ele é bonito, essa chapa tá boa. E a gente, logo depois que se encerrou o prazo de sair do partido, o PSDB me destituiu sem nenhuma justificativa da presidência do partido, colocando um homem no meu lugar. O PSDB não me deu nem um décimo do comprometido de fundo eleitoral. De todos os candidatos, eu fui a que menos recebi, mesmo sendo a única com mandato, e ainda assim eu fui eleita tendo o dobro de votos do cavalo de Troia que colocaram, que era o pai do presidente da Assembleia. Mas esse é um dos exemplos de que o partido te espezinha, te humilha publicamente, mas não te libera para sair. Claro. Então, já existe um entendimento de vários juristas, não só em Goiás, como fora de Goiás, de que a fidelidade partidária não pode ser usada como perpetuação da violência política de gênero, e essa é a tese que a gente traz. Mas eu concluo dizendo que isso pouco tem me afligido, porque os goianienses precisam muito do meu trabalho para que eu interdite as nossas ações, me preocupando com as miudezas daqueles que não deram conta de ganhar de mim na urna e agora Claro. querem ganhar no tapetão. Eu quero aproveitar aqui que a senhora está falando de violência de gênero, violência política de gênero, né, cotidiana. Goiás
está na região centro-oeste, que é tida como uma região mais conservadora, tem um voto mais conservador, né? A direita vem governando nas últimas décadas os estados, os candidatos à presidência ganham nos estados do centro-oeste. Apesar disso, eu queria escutá-la. Duas das proeminentes lideranças de Goiás no campo progressista são duas mulheres, a senhora e a Adriana Arcossi, que preside o PT, que também não. A senhora disse que faltou um flerte do lado da senhora, mas a Adriana Arcossi foi além do flerte. O convite de fato aconteceu. A Adriana Arcossi não quis ser candidata ao governo, ela saiu candidata à prefeitura, agora será candidata novamente à sua reeleição para deputada, mas é muito interessante que nessa quadra da história, né, Ava, as duas maiores lideranças do campo progressista em Goiás sejam duas mulheres. Queria escutá-la um pouco sobre isso, porque me parece que é um contraponto ao conservadorismo que se estabelece na região, não? O campo progressista disputa também uma outra linguagem. Embora a gente saiba, isso não é segredo para ninguém, que a política ela é majoritariamente masculina até entre os nossos, até na forma com que os nossos aliados desenham e enxergam e operam a política, a gente também tem novas linguagens para apresentar. E você tem toda a razão. É curioso, é emblemático, e tem um elemento que eu quero trazer que eu acho que torna a coisa ainda mais legal, que ao mesmo tempo em que somos duas mulheres, também somos duas mulheres que não reproduzem de maneira instantânea as obviedades que esperam no nosso campo. Porque eu, como a gente já comentou aqui, sou uma mulher evangélica da Assembleia de Deus e a Adriana é uma delegada de polícia, já foi inclusive delegada geral da polícia. Então, mostrando que, além de tudo, o campo progressista aqui em Goiás dá conta de responder a alguns dos principais gargalos do nosso campo nacionalmente, que é o diálogo com evangélicos e com a segurança pública. Agora, é interessante porque, mesmo no campo progressista, nós temos duas lideranças ligadas a duas pautas que são muito caras para a direita, né? Que são a religião e a segurança pública. E aí abro aqui uma porta para a gente poder conversar um pouco sobre religião, Ava. Acho sempre muito interessante quando vejo a forma com que você traz a religião para debater a política, né? E hoje há uma dificuldade enorme, talvez por isso o Janja e o presidente Lula tenham se aproximado da senhora. Acho que hoje há uma dificuldade flagrada, não, há uma dificuldade flagrada da esquerda em penetrar entre os evangélicos, nos grupos dos evangélicos, em especial forma os neopentecostais. Queria saber de que forma, bom, primeiro, se a senhora identifica, principalmente como liderança evangélica se a senhora identifica quais foram os pecados da esquerda cometidos contra o povo evangélico, e se num segundo momento, se a senhora puder, o que na sua bula, se o diagnóstico está correto, na sua bula, onde é que essa comunicação ela tem que ser ajustada para que os evangélicos deixem de temer os progressistas e passem a aderir ao discurso mais humano que o campo progressista prega? Olha, é muito importante e sensível nesse momento frisar para quem está nos assistindo que existe um marcador que me diferencia, que é a minha agenda de fé, embora ela tenha se tornado pública no debate público, ela jamais foi a minha agenda eleitoral. Eu nunca me apresentei eleitoralmente, eu sou essa mulher evangélica, que você, e por causa disso, eu preciso do seu voto. Muito pelo contrário, eu relutei bastante, vou dar um exemplo banal, mas eu relutei bastante em colocar isso na minha bio do Instagram, porque para mim era uma coisa assim que não fazia muito sentido. Quando a minha voz ganha força nesse ambiente da fé,
não foi a partir dos meus enfrentamentos na tribuna da Câmara, por exemplo. Foi muito mais a partir dos meus enfrentamentos entre os meus irmãos em ambientes públicos, no que a gente costuma chamar de uma teologia pública. E é claro que eu identifico os principais. Assim, não existe um diagnóstico único sobre isso. Mas eu vou trazer uma história que eu gosto de contar, porque ela situa bastante a gente nisso. Em 2022, eu fui almoçar com a Benedita da Silva, que é um dos quadros mais importantes da política brasileira, de todos os tempos. E a gente conversando, e eu relatava para a Bené que eu estava muito preocupada, porque eu estava apanhando de todos os lados. Então, eu apanhava na igreja por defender o presidente Lula, mas eu também apanhava na esquerda, porque parte dos nossos quadros achavam que nada disso que a gente fala publicamente deveria sequer existir no debate público, que a gente não deveria falar sobre isso no debate público, mesmo sob essa perspectiva. E a Bené, com os olhos cheios de água, tinham amigos nossos almoçando, e a senadora Elisiane Gama, que também estava nesse dia, ela tirou uma foto sem a gente ver, e a foto é linda, porque sou eu olhando para a Bené e nós duas em prantos, assim, na mesa do almoço. E a Bené falou assim: olha, eu apanhei tanto do Partido dos Trabalhadores por me assumir uma mulher pentecostal e bater o pé que a gente tinha que criar o núcleo de evangélicos do PT lá atrás. E eu apanhei tanto na minha igreja por defender o Partido dos Trabalhadores. Eu não acredito que você esteja passando pela mesma coisa que eu 40 anos depois. Essa fala da Bené é um divisor de águas, é uma chave de pensamento para ajudar a compreender e responder a sua pergunta. Parte dos nossos erros reside tão somente em não enxergar o quanto eles se repetem e o quanto eles são improdutivos. Imagina se Benedita da Silva tivesse desistido de fazer política, ou se tivesse desistido de estar ao nosso lado nas trincheiras por tudo que ela enfrentou. Olha a envergadura da mulher que nós perderíamos. Benedita da Silva, que, aliás, levava as trouxas de roupa com a sua mãe pela porta dos fundos, na casa de JK, porque a mãe de Benedita lavava as roupas de JK. E depois Benedita foi, junto com a filha de JK, deputada constituinte. Ela reescreve em seu próprio corpo a história. Outro caso de uma grande irmã, de uma grande amiga que confidenciou algo muito parecido para mim e não precisava nem que ela confidenciasse porque é público, é Marina Silva. Nós sabemos, nós vimos, nós testemunhamos Marina Silva passando por um brutal escrutínio público por causa de sua fé. E se não é ela, um dos quadros mais importantes da agenda climática do planeta, não é a Marina Silva não é dignificada pela cadeira de ministra, ela que dignificou a cadeira de ministra. Então, esses exemplos nos ajudam a pensar como parte de nós, muito enraizado naquela esquerda que nasceu nas universidades, que é muito diferente da esquerda sindical. A esquerda que nasceu nas universidades hoje mudou por causa do presidente Lula, mudou porque o Lula colocou pobre na universidade, mudou por causa do Reúne, mudou por causa das cotas, mas quando eu entrei na universidade ainda era assim. Eu entrei um ano antes dessas políticas públicas começarem. Então, era uma esquerda ali muito academicista e, por conta disso, muito elitista, que olhava para nós pentecostais como alienados, como o crente burro que dá o dízimo para o pastor ladrão, como o crente alienado que serve de massa de manobra para o pastor ladrão. São grandes equívocos. A maioria esmagadora dos pastores pentecostais desse país nascem pobres e morrem pobres. As nossas comunidades estão majoritariamente fincadas em chão periférico. As nossas irmãs e os nossos irmãos estão em jornada dupla e tripla. Então, assim, a gente poderia falar disso por horas, mas esse é o principal, esse é o guarda-chuva
embaixo do qual os outros motivos se reproduzem. E aí a gente também tem uma dificuldade imensa de errei, fui moleque, tinha que ter sido diferente. Por isso que nossa galera vaiou o Mano Brown. O cara tem que se achar muito, né? O cara tem que se achar o melhor do mundo para ouvir o Mano Brown e soltar-lhe uma vaia, entendeu? Então, a nossa dificuldade de ouvir dos nossos próprios aliados, de que isso ia dar merda, também ajudou a gente a chegar nesse distanciamento. Então, por outro lado, já para devolver para você, a gente está vivendo um momento muito interessante, que é o povo evangélico está saturado da extrema-direita, Sim, está sim. saturado do bolsonarismo, Uhum. não é óbvio, ainda existe, e eu sempre digo que essa não é a fé evangélica, a bolsolatria é uma outra religião instalada como parasita entre os nossos, mas ela definitivamente não é a nossa fé, porque se ela tirou Jesus do altar e colocou Bolsonaro no lugar, então não é a fé evangélica, porque a minha fé ela só me permite um único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Esse foi o motivo pelo qual eu criei lá em 2022 um movimento que me colocou em evidência, que é o Bolsolatria é pecado, porque eles me diziam que eu não era crente porque eu não votava no Bolsonaro, e eu dizia para eles, eu tenho que me converter em Jesus ou no Bolsonaro? Porque quem morreu Uhum. na cruz por mim foi Jesus, não foi o Bolsonaro. E Claro. assim como eu também não acho que eu possa afirmar que quem vota no Bolsonaro não é crente. Eu não posso afirmar isso, porque é muito complexo. Eu vou dar um exemplo para voltar para você. Meu pastor votou no Bolsonaro e ele nunca me apoiou. Meu pastor nunca me apoiou. Mas quando eu quis criar o primeiro núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher em uma Assembleia de Deus no Brasil, meu pastor, em prantos, disse: finalmente, minha filha, você é uma enviada de Deus, porque as nossas irmãs estão apanhando e a gente não sabe como lidar. Então, se a gente conseguir olhar as pessoas com um pouco mais de complexidade e entender que entre os nossos também tem gente que não presta, então por que de lá não vai ter gente que presta? A gente tem aí um bom caldo para enfrentar e exorcizar de vez essa bolsolatria de entre os nossos. Ava, eu peguei um dado, queria que, se estiver equivocado, por favor, não tenha receio de corrigi-lo. Após você propor e instalar uma ouvidoria na Câmara de Goiânia, houve um aumento de 38% no número de denúncias de violência de gênero no ano de 2025 em Goiânia. Está correto esse dado? Tá correto. Tá. Tá. É, eu fiquei pensando um pouco na esteira dessa nossa conversa. Você, e eu não tenho dúvida, estará em Brasília no ano que vem, né? Terá uma cadeira lá na Câmara dos Deputados. E enfrenta o caiadismo há algum tempo em Goiás. Lida já com Gustavo Gayer, algumas figuras também proeminentes e lideranças jovens também da direita em Goiás. Aliás, Goiás vive um momento muito interessante na política, né? Tem produzido à direita e à esquerda quadros que serão destaque na política nacional em breve. Eu queria saber, e você tem um discurso de enfrentamento à violência de gênero, você tem um discurso feminista, muito engajado no teu cotidiano. O que em Brasília você espera encontrar nessa Câmara que na última legislatura teve o seu perfil mais conservador da história brasileira? Eu gostaria de ser um pouco mais otimista na minha resposta. Acho que, Você acha que nós vamos como diz o conseguir mudar um ditado, pouco né? esse perfil É, do legislativo nesse ano? então, o ditado diz que o otimista é essencialmente um desinformado, mas eu sou uma mulher de fé, e a fé é o firme fundamento naquela coisa que você não está vendo naquele momento. Então, existe um grande levante de grandes mulheres que vão disputar a eleição esse ano, e eu sempre me emociono e ligo para as minhas amigas de vários estados para dizer: oh, que bom que você está nessa, que bom que você voltou, Manuela Dávila. Que bom, que sabe, que coisa incrível que você voltou, Áurea Carolina, que são, situando o nosso espectador, Manu vai ser candidata ao Senado e vai ser eleita, se Deus quiser, pelo Rio Grande do Sul. Áurea é candidata ao Senado por Minas Gerais. Aqui a gente está lançando um baita quadro ao Senado, que é
a Isaura Lemos, que foi deputada estadual pelo PCdoB por muitos anos, líder do movimento pela moradia popular, e a gente nunca teve, o Goiás nunca elegeu uma mulher de esquerda, o PSB vai lançar e vai eleger uma senadora de esquerda. Então, esse é um ponto que me deixa muito emocionada, porque são excelentes quadros, quadros qualificadíssimos no Brasil inteiro. Vereadoras, assim como eu, em várias câmaras, em várias capitais, que estão dando esse salto. Então, eu estou botando muita fé de que vai ter muita mulher qualificada, que vem de movimento social, que vem da base, que vem da educação popular, que vai disputar uma agenda por mulheres que seja de fato conectada com o que as mulheres brasileiras precisam. Um outro elemento é que eu me sinto totalmente pronta para enfrentar os mercadores de corpos de mulheres que usam o evangelho como pretexto para enriquecer às custas das nossas tragédias. Esses mesmos que querem obstruir os direitos reprodutivos, os direitos elementares de meninas, de crianças que foram violentadas, de interromper uma gravidez, e me choca que Sóstenes Cavalcante tenha verbalizado que aquele PL do estupro de 2024, ele, o Sóstenes, disse, é para testar o presidente Lula. Nunca foi sobre criança, nunca foi sobre vida, sempre foi sobre disputa de poder. Essa gente que só sabe falar de aborto e ideologia de gênero, mas desconhece profundamente a realidade das mães brasileiras que são demitidas depois da licença maternidade. É porque esse país é hipócrita pra caramba e diz que a gente tem que ser mãe, mas coloca 50% de nós na rua com as nossas crianças com menos de 1 ano. Essa gente precisa ser desmascarada, porque eles são perversos, mas para nossa sorte, o que eles têm de perversos, eles têm de burros, de incompetentes, de lambões, porque não sabem sequer esconder a sua perversidade, sempre deixam o rabo à mostra, assim como as mãos sujas de sangue de mulher. E eu tô totalmente pronta para enfrentar um por um no Congresso Nacional, para cada vez que eles dizerem que eles são os defensores da vida, a gente responder que só defende a vida quem fala de saneamento básico. Não é falando mal de banheiro unissex, desse espantalho que eles inventaram. É falando das milhões de crianças que nem banheiro em casa têm. É falando das milhares de escolas municipais que não têm banheiro porque são escolas de placa. São escolas de placa. É assim que a gente defende a vida. É defendendo pré-natal, é defendendo maternidade, defendendo escola municipal de qualidade para as crianças. Essa gente não dá conta. Porque além de todos os adjetivos que eu listei, eles também são preguiçosos. Eles são incapazes de calçar um tênis e ficar até 11 horas da noite conhecendo a realidade das unidades básicas de saúde, conhecendo a realidade das unidades infantis de educação. Para eles, é coroa de flor na cabeça, câmera ligada, fazendo chacota enquanto está assistindo a Copa, e o Brasil cada vez mais sendo, infelizmente, por enquanto, vitrine dessa gente hipócrita e cínica que usa a vida de mulher e criança para se manter no poder, mas é incapaz de trabalhar para melhorar a vida da gente. Então, eu estou pronta para desmascará-los e eu tenho certeza que, junto comigo, dezenas de mulheres serão eleitas com essa missão. Importante, viu, ter citado tanto a Manuela quanto a Áurea, porque são duas mulheres que desistiram da política temporariamente justamente por conta da violência de gênero dentro da política, né? Os ataques frequentes que sofreram no exercício dos seus mandatos, no exercício da vida política, da militância, e realmente é muito bom Elas e tê-las. os filhos pequenos. Claro, Elas e as claro, com crianças. certeza. Exato. É muito Esse- brutal isso, né? É sempre a importante lembrar violência disso. a violência ela se intensificou após as duas darem à luz, né, as suas crianças, aos seus filhos. Isso é brutal. Isso é brutal. E pior, no caso da Manu, incentivado por outras figuras políticas. Isso é absolutamente tenebroso. Ava, nós devemos ver nos próximos meses o presidente Lula disputando a última eleição de sua vida. Tentando aí o 4º mandato à frente da presidência da República. Não sabemos ainda para onde Flávio Bolsonaro carregará a sua pré-candidatura, se manterá a sua pré-candidatura. Eu tenho dito aqui
que não acho mais que o Flávio Bolsonaro disputa a eleição presidencial, acho que ele disputa a hegemonia da direita com a sua família, mas não é impossível de que haja um acordo para que um nome mais competitivo dispute com Lula. Já se falou em algum momento nos bastidores da política, já houve conversas para que Caiado assumisse a cabeça de uma chapa com Michele Bolsonaro de vice ou o próprio Flávio de vice. Mas independente dele assumir essa condição de principal antagonista, você que há tanto tempo enfrenta o caiadismo em Goiás, o que podemos esperar do Caiado nas urnas no debate eleitoral nesse próximo período? Traço. É isso assim, pensando a preço de hoje, é isso que a gente pode esperar. Não vale nem a pena criar expectativas, assim. Eu acho que, querendo entrar aí no seu bolão de apostas sobre o destino do Flávio, eu acho muito, muito improvável que eles abram para uma outra candidatura viável, porque trata-se de um projeto eminentemente familiar. É familiar, é isso que é o bolsonarismo. É por isso que todos os aliados que minimamente divergiram do projeto familiar foram execrados publicamente. E nem a Michele nem a Michele está imune a isso, porque tal qual são familiares, também são misóginos. Então a Michele também está no horizonte deles como alvo. Ela é importante tê-la ali, mas ela vira alvo a qualquer momento. Abrir mão da candidatura do Flávio seria o bolsonarismo identificar que o clã familiar fracassou na decisão política, e eles jamais farão isso, jamais farão isso. Eu acredito que num cenário hipotético em que Caiado eventualmente se tornasse candidato, o que eu duvido muito, como eu repito, porque o caiadismo também é um projeto familiar. O caiadismo, como eu disse, o Caiado é o sexto da família dele a governar Goiás. Isso é muito sério, isso é muito, muito emblemático de quem eles são. Ele nomeou centenas de caiados ao longo dos dois governos que desempenhou aqui. Agora, o candidato dele à sucessão, o Daniel, não tem um vice, porque o nome que o Caiado quer na vice é um primo dele. Então, é assim que eles operam. Então, são dois projetos familiares. Por isso, dificilmente eles se uniriam, né? E aí, mas o debate que o Caiado leva para o Brasil, ele não é um debate sustentável, porque ele botou o nariz para fora de Goiás, tá fora do radar dos bilhões gastos com propaganda, o bicho pega. Então, essa conversa de que Goiás é o estado mais seguro do Brasil, ou o bandido muda de estado ou muda de profissão, é uma grande falácia. A última revelação de ontem é que o Caiado está com 60 policiais à sua disposição, como seus seguranças. Pô, se Goiás é tão seguro, por que o maluco precisa de 60 policiais? Um dos enfrentamentos mais duros que eu tive aqui, e que eu sei que eu causei dor de cabeça, foi porque o prefeito de Goiânia, que foi eleito por ele, queria um contrato muito caro de blindados, em um momento em que ele mesmo tinha assinado um decreto de calamidade financeira. E aí eu brinquei na tribuna, e isso viralizou muito. Eu falei: ó, Caiado, o prefeito Sandro Mabel é seu maior cabo anti-eleitoral, porque o senhor tá. Olha isso. A propaganda do governo do estado no jornal O Globo em Goiás, só dois tipos de empresa vão à falência: de blindagem e de segurança particular. E era assim, então, É assim, isso. todas essas camadas, elas virão à tona, e certamente ele Claro. será desmascarado, se é que vai dar tempo de botar a máscara no debate, porque eu acho que ele não vai nem figurar nas pesquisas para isso. Não percamos de vista, Sandro Mabel, o maior doador de campanhas em 2024 no Brasil, doando inclusive para si mesmo. Ava, E é o prefeito mais rico do Brasil, né? Ele é exato, bilionário. exato. Ava, muitíssimo obrigado, o papo foi excelente. Acabou, infelizmente, eu ficaria aqui 2 horas falando contigo de política, mas eu te agradeço o tempo, te agradeço ter emprestado aqui pra gente um pouco. Eu sei que o ano é corrido, um pouco também do seu conhecimento. Muito obrigado e conto contigo e quero falar contigo mais vezes durante o ano, tá bom? Agora que a gente fez a primeira, esquece. A gente vai se falar, às vezes até mais do que você gostaria, viu? Tá E certo.
deixar mais uma vez registrada a minha gratidão, não só por essa entrevista, mas pelo serviço que o Brasil de fato presta à democracia brasileira. Até a Tá próxima. certo, muito obrigado. Então é isso, PDF Entrevista fica por aqui, agradeço a sua audiência. Você pode ver a entrevista com a Ava Santiago e outras no canal do YouTube do Brasil de Fato, também nos principais tocadores como Spotify, todo dia na Rádio Brasil de Fato 98.9 e nas nossas redes sociais. Até a próxima.